Bom dia, vlog! Começando mais um vlog aqui para esse canal. Não sei nem se eu sei ainda fazer isso, porque faz muito tempo que eu não gravo vlog pro canal. Mas eu comecei a ler um livro de crime real e eu queria então continuar com o nosso projeto do vlog crime. E o livro da vez é Por que Crianças Matam, a história real de Mary Bell. Pra quem não conhece, esse livro vai falar sobre uma garota de 11 anos que acabou matando dois garotos, um de 3 anos e um de 4 anos. E esse caso ficou muito conhecido, ele aconteceu na década de 1967, mas ele é muito conhecido até os dias de hoje. Se você entrar no YouTube, você vai ver várias coisas que tem da Mary Bell. E nesse vlog, então, você vai me acompanhar lendo e dando as minhas impressões sobre esse livro aqui. Eu já comecei a ler esse livro, então já tenho algumas coisas para comentar com vocês. Atualmente eu estou na página 112, então eu já li um pouquinho desse livro aqui, já tenho algumas coisas para comentar com vocês, porque, né, uma história de crime real realmente faz a gente refletir muito sobre algumas coisas que a gente pensava ser certo, pensava ser errado, e enfim. Eu confesso que quando eu comecei a ler esse livro, eu fiquei com um certo medo, assim, com um certo receio de que a autora fosse romantizar a história da Mary Bell. Então eu fiquei com um pezinho atrás, né? Mas isso não acontece, pelo menos não está acontecendo até o momento. Então eu fiquei muito contente com isso, porque nada justifica o que ela fez. Mesmo ela tendo 11 anos e sendo uma criança na época do crime, nada justifica, né? E hoje em dia a Mary Bell, se não me engano, ela tem 66 anos. Ela não se chama mais Mary Bell, ela mudou o nome por conta de, né, a mídia em cima dela e a repercussão de todo o caso. Então ela teve que trocar de nome. Então hoje em dia ela não se chama mais Mary Bell e ninguém sabe onde ela mora. E ela tem uma filha. Então, bem no comecinho do livro, a gente já chega numa parte em que a autora diz a seguinte coisa. Isso é a autora falando sobre a Mary Bell, tá? Mas com seu amor pela filha vem também a terrível compreensão do que ela fez. E essa nova e dolorosa consciência apenas contribui para intensificar sua confusão interior. Então é aqui falando sobre a Mary Bell se sentir muito confusa em relação ao que ela fez, porque hoje ela tem um amor imenso pela filha dela, então ela se põe no lugar dos pais dos menininhos que ela matou. Outra coisa bem no começo do livro que eu achei muito interessante é sobre a mãe da Mary Bell, porque a mãe da Mary Bell era uma mãe muito ausente e ela era uma mãe muito abusiva, muito tóxica, e com certeza vários traumas da Mary Bell vieram por conta da mãe dela. E ela acreditava muito no que a mãe dizia pra ela, afinal de contas ela era uma criança, né? Então, obviamente, ela ia acreditar em tudo que a mãe dela dizia pra ela. Tudo que a mãe dela dizia pra ela seria verdade absoluta. Isso a gente pode constar na página 37, que diz a seguinte coisa também. Isso daqui é a Mary Bell falando para a autora do livro sobre o que a mãe dela falou sobre essa autora, sobre a própria autora no caso, né? Ela diz que você tinha escrito aquele livro cheio de mentiras, que você saiu revirando latas de lixo para achar os podres das pessoas, que você tinha interpelado meu primo de 5 anos, filho da minha tia Cat, para saber informações sobre ela, que você a chamou de prostituta. Ela disse que foi a todas as livrarias de Newcastle e virou seu livro de costas para que as pessoas não olhassem para ele. Ah, eu acho que ela odiou você até o dia em que morreu. E bem, eu era só uma criança, não era? Então, por anos eu acreditei nela. Então, isso é muito engraçado, porque é o quanto os filhos acreditam nos pais, sabe? E o quanto essa relação pode ser tóxica na vida de algumas crianças, porque nem tudo que os pais dizem são verdades às vezes. E, obviamente, a mãe dela falou tudo isso aqui pra envenenar a Mary Bell contra essa autora, né? Quando a mãe da Mary Bell disse isso, a gente já não sabe muito bem em qual idade ela estava, em que estágio de idade a Mary Bell estava, para entender, mas a gente percebia que ela acreditava muito no que a mãe dela dizia e isso foi degradante para a saúde mental dela também. Outra coisa muito interessante aqui, intrigante que eu achei, bem no começo do livro ainda também, é a questão de que quando a Mary Bell teve ali o julgamento e ela foi declarada culpada, ela não teve nenhum tipo de acompanhamento médico mentalmente falando, sabe? Então ela fazia uma terapia por semana que ela conseguiu por muito assim esforço, digamos. E ela não teve esse acompanhamento médico por 12 anos de amadurecimento que ela ficou na prisão, né? Que ela ficou ali cumprindo a pena dela. Então, isso é muito problemático, porque ela era uma criança, ela cometeu um ato horrível e, obviamente, ela não estava bem mentalmente falando, né? Porque nenhuma criança mentalmente bem falando faria uma coisa dessas, mataria outra criança. Ela deveria ter recebido esse tratamento, né? Por mais que fosse uma coisa esporádica, ela deveria ter recebido, mas dentre esses 12 anos que ela cumpriu pena, ela não recebeu nenhum tipo de tratamento.
Outra coisa que eu primeiro vou ler pra vocês pra depois comentar sobre isso aqui, olha só. Era surpreendente, portanto, que fosse permitido que Norma passasse os meses de custódia na ala infantil do hospital Prudence Mountain, sob a supervisão do psiquiatra Ian Fivers. Isso aqui antes eu vou explicar. Quando a Maribel cometeu o crime de matar aqueles dois menininhos de 3 e de 4 anos, junto com a Maribel foi acusada também a Norma Bell. A Norma Bell não é parente da Maribel, ela era uma coleguinha ali do bairro mesmo, que as duas brincavam juntas, as duas eram muito próximas. E nas épocas ali dos assassinatos, né, que aconteceram, a Norma Bell também foi acusada de ter cometido o assassinato do Brian, que era um menininho de 4 anos, se eu não estou enganada. Só que a Norma Bell, ela foi declarada inocente, enquanto a Maribel foi declarada culpada. E é engraçado esse trecho porque a gente percebe que havia ali um tratamento diferente entre essas duas crianças, né? Uma era tratada, tinha apoio emocional, tinha ali o tratamento psicológico, o tratamento médico, né? Enquanto a Maribel foi totalmente ficou a ver navios, né? Porque ela não recebia tratamento médico, ela não recebia tratamento mental, ela não era tratada como a Norma era tratada. Então a gente percebe também esses dois pontos aí, essas duas diferenças entre essas duas crianças. Outra coisa muito triste na infância da Maribel foi que a mãe dela era meio que uma prostituta, assim, ela se prostituía em alguns momentos da vida dela, ela acabou se prostituindo. E o pai da Maribel, que era o Billy Bell, que na verdade, aparentemente, pelo que eu entendi aqui, ele não era pai biológico dela, mas ele era pai de nome, assim, ele deu nome pra criança e tudo mais. Ele vivia tendo problemas com a polícia. Então, dentro da casa da Maribel, ela não tinha uma estrutura familiar decente, digamos assim, porque a mãe dela vivia ausente, a mãe dela vivia nervosa, brava e batia na Maribel e tudo mais, se prostituía, e o pai dela vivia tendo problemas com a polícia. Então, tipo assim, aqui a gente até tem uma parte do livro em que eles falam que eles iam trabalhar, e quando eles iam trabalhar é porque eles iam roubar, ou porque eles iam fazer alguma coisa fora da lei, sabe? Então eles usavam até esse termo, estou indo fazer negócios, quando eles iam sair de casa para fazer coisas que não eram legalmente boas, né? Legalmente dentro da lei. E aqui tiveram assistentes que foram até a casa da Maribel, mas como a Maribel ia para a escola, ela se vestia bem, ela era alimentada, então para essas assistentes sociais a Maribel não estava em risco. Por isso, não faziam nada contra a mãe e contra o pai da Maribel, né? Que a gente obviamente vê aqui que eram negligentes. Então aqui a gente percebe que os assistentes sociais só iam realmente atrás das crianças, do bem-estar das crianças, se elas estivessem em pleno risco absoluto, assim, sabe? Quando elas percebiam que os pais eram realmente violentos ou realmente negligentes, quando essa negligência estava a olhos nus, só aí que elas faziam alguma coisa. Caso contrário, elas queriam que a família se mantivesse unida de qualquer forma, de qualquer jeito. E isso é um ponto muito ruim, porque a criança negligenciada, ela continua ali, ela continua sendo negligenciada, ela continua sofrendo, ela continua sob risco, e as assistentes sociais meio que tapavam os olhos, sabe? E, gente, isso aqui é totalmente negligente, totalmente sobre o que eu estava falando. Que olha só o que a Maribel conta pra nossa autora aqui. Tinha só um colchão com uma parte mais funda no meio onde a urina se juntava. Eu sempre acordava muito cedo e minha cama estava sempre molhada. Quando minha mãe estava lá, ela esfregava minha cara naquilo e eu tinha que arrastar o colchão até a janela e pendurá-lo no parapeito, para que todo mundo visse, porque ela dizia que eu fazia aquilo só para irritá-la. Então você pensa uma criança de 11 anos, né, sofrendo esse tipo de abuso, porque isso aqui é um abuso. Obviamente ela estaria com a saúde mental danificada, com a saúde mental totalmente desestruturada para lidar com essa situação. Então, por esses motivos de negligência, né, de conflitos, ela teve na infância dela, ela veio crescendo nesse ambiente hostil e por N motivos ela foi criando essa coisa sobre as pessoas. Não sei nem explicar que coisa seria essa, mas essa raiva sobre as pessoas. E daí veio a cometer esses dois assassinatos aí, desses dois menininhos de 3, 4 anos. Mas eu tô gostando muito de fazer a leitura desse livro. Ele tem uma parte que se passa ali no tribunal pra gente entender como é que foi o julgamento da Maribel e como é que tudo se desenrolou, mas ele não é extenso e ele também não é denso, então é tranquilo de ler.
Quando eu avançar mais, eu venho comentar com vocês o que eu tô achando ainda mais sobre esse livro aqui, mas eu tô gostando muito de ler esse livro, tem muitas informações, é uma história muito rica, já tô percebendo. E é isso, gente. Happen. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. My neighbors compete to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the they want presents in sight. This year had me so mad. I've been bad, got coal that is sitting under my tree. I think that my Christmas has died. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a... Oi, gente, voltei para comentar sobre o livro Por que Crianças Matam, né? A história real de Maribel. Tem algumas coisas para falar com vocês em relação a esse livro. Vamos começar então, porque não são poucas. Bom, vamos começar falando sobre a Norma e a Maribel, né? A Norma Bell foi também citada nesse julgamento porque ela estava presente no assassinato de Brian, né? Que foi o segundo menino que a Maribel matou. Até hoje a gente não sabe se a Norma Bell foi também uma pessoa que matou o Brian ou se ela estava só presente ali na hora do crime. Então até hoje a gente tem essa dúvida e aqui fala um pouquinho sobre as personalidades distintas da Maribel e da Norma dentro do tribunal. A Norma tinha uma certa simpatia ali do tribunal, do júri, e a Maribel não tinha porque eles colocaram a Maribel como sendo uma coisa satânica, né, um monstro e etc. E claro que os advogados da Norma usaram a personalidade dela, que era mais simpática, a favor dela, obviamente. E eu queria ler para vocês um trechinho que diz a seguinte coisa. Norma, respondendo de forma relutante e desconfortável, constantemente provocava simpatia e compaixão. Mary, falando de forma sucinta e com grande autocontrole, quase sempre misturando habilidosamente suas respostas com uma quantidade enorme de informações alheia à questão para que tivesse tempo de pensar no que responder, confundia e irritava os membros do tribunal. Então aqui a gente percebe que personalidades distintas dessas duas garotas irritavam e tinham também compaixão pelo tribunal. Norma, compaixão, e a Maribel irritava as pessoas do tribunal, pela forma com que ela respondia às perguntas. Outra coisa que me chocou muito durante essa questão do tribunal e do julgamento das duas garotas foi que o juiz, obviamente, estava querendo inocentar a Norma e culpar a Maribel. Eu acredito que por conta de que a Maribel ficou muito mais falada, né, durante o julgamento e durante a mídia, então ela era sempre colocada como um monstro, enquanto a Norma não tinha tanta notoriosidade, né, então ficou meio que a responsabilidade toda em cima da Maribel. E aqui o juiz propõe que a Norma seja inocentada, que ela não seja culpada de nenhum crime e, enfim, né, que ela seja absolvida. E eu também queria ler para vocês uma coisa aqui que eu achei extremamente absurda, que é a seguinte coisa. Mary seria considerada culpada de homicídio culposo com responsabilidade atenuada, e a maioria daqueles com quem falei pensava e esperava que Norma fosse inocentada. Eu também estava certa de, independente de quaisquer outras coisas que tivessem acontecido antes e durante os assassinatos em si, Mary tinha sido a figura central dessa tragédia. Então, obviamente, a mídia foi em cima da Maribel, enquanto a Norma foi meio que apagada dessa história. Essa é a autora falando, né, sobre o que ela acha dessa tragédia da Maribel e também do julgamento em si.
E aqui eles vão falar também sobre essa ruptura da criança durante a fase da infância, né? Como ela chega ao ponto de cometer um assassinato, de cometer uma violência contra outra pessoa que seja também da idade ou mais novo. E para vocês entenderem um pouquinho sobre o que ele está falando aqui sobre essa questão, eu queria ler o seguinte trecho que eu marquei porque eu achei muito interessante o conteúdo do que eles estavam falando. Aqui quem está falando é o doutor. É o Dr. Bernort, eu não sei se é assim que você fala o nome dele, mas enfim. Violência contra irmão ou irmã é comparativamente frequente, ele disse, mas o tipo de explosão que leva uma criança a cometer assassinato sem motivo de uma criança menor e desconhecida é muito raro. Entretanto, segundo ele, o estado de raiva reprimida por muito tempo e de pressão emocional abafada que a criança está sofrendo e que se torna óbvias nesse caso, não é de forma alguma raro. Meus arquivos, e também tenho certeza de qualquer psiquiatra infantil que trabalhe nessa área, estão cheios de crianças que chegam ao limite dessa explosão ou desse ponto de ruptura, e se não tiverem ajudas, alcançam-no mais cedo ou mais tarde. Essa explosão irá se tornar cada vez mais violenta, seja contra animais ou humanos, contra outros ou contra a própria criança. Suicídio infantil que tem se tornado horrivelmente frequente e que, na maioria das vezes, ocorre depois de um grito final por ajuda na forma de tentativas repetidas de automutilação, é a manifestação extrema desse ponto de explosão. Ou seja, tem crianças que botam essa raiva, né, para fora, e tem crianças que internizam isso para dentro de você. Não sei nem se essa palavra existe, internizam, mas enfim. Então, obviamente, os pais têm que ficar de olho nas crianças e professores e psiquiatras e pessoas que convivem com crianças. Precisam ficar atentos a todos esses tipos de comportamento, apesar de que crianças e adolescentes que se automutilam sabem esconder isso muito bem. Fiquem atentos a quando o clima está calor e ela continua de blusa de frio ou qualquer tipo de outra manifestação suspeita. Isso é muito importante para a saúde mental das crianças e dos adolescentes. Aqui a gente também vai saber que a Maribel foi estuprada e ela foi assediada muitas vezes durante a infância dela e também na adolescência. Então eu sinto compaixão por ela porque ela também sofreu, apesar de ter cometido um crime horrível, que não tem desculpa. E eu também vou ler para vocês um trechinho de quando ela estava num lugar onde se chamava Red Bank, que é basicamente uma instituição para jovens problemáticos. Nas duas ocasiões, ela disse que o que acabou acontecendo foi sexo oral mútuo. Ele falou palavrões e ele disse, putinha suja. Disse que não era culpa dele, mas era minha culpa, porque eu estava lá para ser fodida. Não, eu não ligava. Quando me masturbou, ele me mandou dizer o que eu achava que sentiria se ele me penetrasse. Eu não podia falar porque eu não sabia. E quando ele ejaculou na minha boca, eu fiquei nauseada e corri para o banheiro e vomitei. O vigia noturno ouviu e me levou para o meu quarto e me deu um pouco de chocolate de garrafinha que carregava. Eu pedi à senhora X para não contar para ninguém, Mary disse, quase às lágrimas. Acho que foi bobo da minha parte, afinal era função dela relatar aquilo, mas eu sabia que eles não acreditariam em mim. Então, além de ser assediada e abusada, ela também tinha a impressão de que a justiça não seria feita no caso dela porque ela era considerada uma garota problemática e porque ela tinha cometido um crime horrível que foi assassinar um garotinho de 3, 4 anos. Então, para ela, ninguém ia acreditar no que ela dizia porque ela acreditava, como ela era uma garota problemática, ninguém daria uma chance de acreditar nela. Não sei se isso ficou meio confuso, mas acho que vocês me entenderam, né? E também falando agora sobre a mãe da Maribel, a Betty Bell. Ela era uma extrema filha da puta, abusadora e manipuladora, e tudo de ruim que há nesse mundo era a mãe da Maribel. Então, assim, eu não consigo nem culpar a Maribel dos crimes que ela cometeu, apesar de não querer também passar pano pra ela aqui, porque o que ela cometeu foi horrível e ela matou 2 crianças, uma de 3 e uma de 4 anos. Mas eu também sinto compaixão por ela, por tudo que ela passou e por tudo que ela ainda passa, né? Apesar de que não sei se é merecido ou não, porque Deus não dá uma cruz maior do que a gente possa carregar, não é mesmo? A mãe dela vendia a história da Maribel, da filha, para qualquer jornal, para qualquer rádio, para qualquer revista. Ela queria ganhar dinheiro, entendeu? Às custas da filha. Então qualquer negócio para ela tava tudo ótimo. E também outra coisa, a mãe da Maribel, a Betty, ela já tentou vender a Maribel para diversas pessoas, ela já quis dar a Maribel para parentes, ela já quis dar a Maribel para estranhos, então tipo assim, ela não queria a Maribel, ela tipo cagava pra menina. E sobre essa relação entre a Betty com a rádio, com TV, com jornal, com tudo, ela era uma filha da puta, gente, ela queria ganhar dinheiro, era isso.
E aí tinha vezes que jornal, revistas, rádios entravam em contato com a Beth e ela não queria dar notícias e nem, enfim, não queria colocar a Maribel em posições ruins e expor a filha dela. Mas depois que ela fazia isso de tipo, sou uma boa mãe, oh meu Deus, não quero expor a minha filha, no dia seguinte ela ia lá e fazia o quê? Expor a filha dela para algum canal e rádio de entretenimento. Porque basicamente, gente, o caso da Maribel foi realmente um entretenimento, sabe? As pessoas não queriam saber sobre a Maribel por estarem preocupadas ou por estarem querendo justiça. Eles queriam mesmo porque eles queriam ver a desgraça, eles queriam ver sensacionalismo. Tô gostando muito de fazer a leitura desse livro. Basicamente, eu tô na página 252, esse livro tem 390 páginas, mais ou menos. Então, eu já li um pouco mais da metade desse livro. E eu volto para vocês quando eu tiver mais atualizações para falar mais sobre o caso da Maribel e sobre esse livro que é muito informativo e que eu já acho que vale muito a pena ler. Beijo, beijo! When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am. But right in front of me was the answer. 'Cause on Christmas I feel joy, and I turn back to a boy. The answer is to stay young forever. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. Oi, gente, vim finalizar este vlog falando com vocês sobre o livro da Maribel, né, que tá aqui do meu lado, que é Por que Crianças Matam. Tenho mais algumas coisas pra comentar com vocês em relação a este livro e vamos começar porque eu acho que essa parte foi uma das piores partes que eu já li em toda a minha vida. Tem muita coisa que eu achei muito absurda e muitos erros com crianças, com a infantilidade e como elas são julgadas quando elas cometem algum crime, principalmente dentro dos tribunais, e de como funciona toda a burocracia dentro desses lugares. Bom, aqui a Maribel conta um pouco como foi estar em uma prisão e ser jogada de um lado para outro, de prisão em prisão. E ela conta essas experiências que ela teve, né, durante essa época da vida dela. Para quem não sabe, a Maribel ficou presa dos 11 anos até os 23 anos de idade. Então foi vários anos aí que ela cumpriu a pena, né? Depois disso, ela foi posta em liberdade condicional, que é basicamente quando a pessoa pode trabalhar fora, ter uma vida normal, mas ela tem que usar uma tornozeleira e tá sempre com agente condicional ali de olho nela, né? E aqui ela conta que ela foi pra uma prisão onde tudo era muito bonito, onde tudo era muito, assim, diferente das outras prisões que ela estava. E ela diz um pouquinho como foi essa experiência. Eu vou ler um trecho pra vocês. É uma vergonha usar lugares bonitos assim para pessoas que pegam pesado. Prisão é prisão. Não estou dizendo isso num sentido punitivista, mas não se deveriam estabelecer ideais que não são realistas. Red Bank era bastante agradável. Red Bank era outra prisão em que ela estava, continuando, com paredes coloridas e tudo mais, mas mesmo assim era institucional. Por ser para garotos de até 18 anos, tinha um tanque de peixes, mas não era para parecer um lar artificial nem aconchegante. E eu acho que isso é certo. Style era um horror.
E isso também é certo, mas more country, você teria que ser milionário para viver num lugar como aquele. Isso estabelece padrões nada realistas. Deixa as pessoas com um sentimento de descontentamento, de que estão melhor na prisão do que fora delas. Então, nessa parte eu tenho que concordar com ela. Aqui a autora pergunta para Mary Bell. Perguntei se ela não achava que se alguém fica num lugar assim por anos, isso não cria padrões de vida aos quais a pessoa pode aspirar, mesmo que em um nível menos extremo. E a Mary Bell responde: sim, ela disse, mas o triste é que, a não ser que você tenha recursos internos para alcançar esses padrões, tudo que vejo que via isso criar é pessoas muito infelizes. Então, eu concordo com a Mary Bell nesse ponto, porque realmente se você sai de um lugar muito aconchegante, muito bom, muito assim, não sei nem explicar, mas de um lugar bom, e você sai e não tem recursos para ter um lugar bom, você realmente vai virar uma pessoa infeliz. Porque você não tem como manter aquele padrão que você tinha dentro da prisão. Você pode até cometer outros crimes para ver se você não volta para aquele lugar bom que você vivia antes. Depois que a Mary Bell trocou a identidade dela, porque ela teve que fazer isso por ser muito procurada, etc, e também pela mídia querer saber onde ela tá o tempo inteiro, né? E por motivos que o caso dela foi muito notório, então teve todo esse lance, né, de sensacionalismo na TV, no rádio, nos jornais, nas revistas, e ela teve que mudar a identidade dela. E ela sofre com isso até hoje, porque muitas vezes ela tem que ficar trocando de identidade várias vezes durante vários tempos, e isso apavora ela. Aí você deve estar se perguntando, mas por que apavora ela? Porque, obviamente, muitas vezes ela já foi ameaçada, perseguida, e isso assusta ela, né? Eu acho que assustaria qualquer pessoa. Como isso assusta tanto ela, ela diz a seguinte coisa aqui para a autora: a partir do momento em que me permitiram sair, as pessoas me apontavam umas para as outras e os repórteres me abordavam de surpresa. Eu nunca sabia como e por quê. Em uma ocasião, um sujeito puxou minha amiga Jenny para dentro de um carro, confundindo-a comigo, mas ela os enrolou até ter certeza de que eu estava segura. Mais tarde, algum tempo depois que fui solta, ajudaram-me a mudar de identidade, mas mesmo assim algumas pessoas me encontraram e outras ficavam procurando. Então você imagina ter uma vida assim, sabe? Que você tá sempre com medo de ser encontrada e com medo das pessoas fazerem as ameaças, né? Cumprirem as ameaças. E, enfim, gente, deve ser assustador realmente. E quando ela saiu da prisão em 1980, com 23 anos mais ou menos, se eu não tô enganada, ela tava com uma euforia de liberdade, de tipo, meu Deus, finalmente eu vou ser livre, vou ver o mundo, vou ver o céu, vou ver as coisas, vou rever as pessoas. Ao mesmo tempo que ela tava com essa sensação, ela também tinha aquela sensação de não saber como ir adiante, sabe? O que ela ia fazer, o que ia acontecer com ela, o que ia acontecer com a vida dela, qual era o futuro dela, o que ela queria pro futuro. É como se ela também não tivesse uma perspectiva de futuro, sabe? Tanto que ela não tinha essa perspectiva de futuro que ela ficava pensando, meu Deus do céu, como vai ser de mim sem as minhas amigas da prisão? Porque ela realmente não tinha ninguém fora da prisão, sabe? Ela não podia contar com a mãe dela, porque basicamente a mãe dela vendia as histórias e falava até para os repórteres onde que a Mary Bell estava, fazendo assim com que os repórteres fossem atrás da Mary Bell tirar a paz da garota, não é mesmo? E daí ela diz a seguinte coisa, a sensação de ela sair, dela atravessar o portão da prisão em que ela estava. Ela pensou o seguinte: tudo se foi, acho, quando atravessei os portões. Do lado de fora senti que estava como num vazio. E você deve estar se perguntando, tá bom, mas e a família dela? Não queria rever ela, não queria falar com ela? O que acontecia com a família dela? E ela responde isso falando: eles eram legais comigo, mas não me queriam por perto. Eu era um constrangimento. Então, basicamente, era isso que a família pensava dela. Então, ela não podia contar muito com ninguém, sabe? O que é extremamente triste, porque por mais que ela tenha cometido esse crime horrível, ela precisava também de ajuda quando ela era criança e ninguém ajudou ela. A gente sabe que a Mary Bell teve vários agentes de condicional. Essas agentes eram pessoas que ficavam ali para cuidar da Mary Bell, tanto da saúde dela quanto da vida profissional, porque ela não conseguia muitos empregos e os que ela conseguia, ela ficava pouco tempo nesses empregos, né? Então a agente de condicional era meio que a pessoa ali que ficava para ajudar e para estar ali pela pessoa que saiu ali em liberdade condicional, né? E daí essa gente, ela questiona a Beth por que a Beth não quer que a Mary Bell passe em psiquiatras, porque mesmo depois que a Mary Bell sai da prisão,
ela não passa em psiquiatras e... Só que eu fiquei me perguntando por que a gente ficava questionando sobre a mãe da Maribel não querer deixar ela passar no psiquiatra. Porque a Maribel já era maior de idade, então era só a Maribel falar, vou passar no psiquiatra e passar no psiquiatra. Pra mim era uma coisa simples, sabe? Não tinha que ter a aprovação da mãe de ninguém. Então eu não entendi esse ponto da gente ficar ali questionando o tempo inteiro sobre a mãe da Maribel não querer deixar ela passar no psiquiatra, sabe? Isso me irritou bastante durante o livro, porque não foi só uma vez que a mãe da Maribel foi questionada sobre esse assunto e a Maribel, tipo, tem que falar com a minha mãe, tipo, gata, você já é adulta, vamos lá. Mesmo sabendo que ela tinha uma dependência emocional muito grande em relação à mãe dela, né? Que era horrível, que também não dá pra entender. E aqui é um fato muito interessante também, a questão da primeira infância que a gente tem, né? Então, assim, tudo que a gente passa na nossa primeira infância vai influenciar no nosso crescimento. E aqui a autora deixa claro sobre a primeira infância da Maribel, né? Ela diz o seguinte: tive certeza de que os atos que Mary cometeu em 1968 só poderiam ser compreendidos no contexto de quaisquer que tenham sido os atos que a mãe dela cometeu na sua primeira infância. E associando essa certeza com o desespero que testemunhei em Mary, sim, eu estava convicta de que seu remorso era real e verdadeiro. E sim, a Maribel se arrepende, né? Ou pelo menos ela fala que se arrepende, que ela não para de pensar nas mortes desses garotos, porque a Maribel tem uma filha. Então, depois que ela teve a filha dela, que ela veio realmente ter esse arrependimento, esse remorso mais aflorado dentro dela, porque ela se colocou no lugar das mães e dos pais desses garotinhos que perderam os filhos tão jovens. E também, gente, outra coisa sobre a mãe da Maribel, que é a Betty, eu acho que ela tinha depressão pós-parto, porque não é possível que ela fazia várias coisas com a Mary, tipo, ficava por isso mesmo, entendeu? Porque ela já tentou vender a filha, ela já tentou dar a filha, ela já tentou jogar a filha para parentes, e sem contar que eu não contei para vocês, vou contar agora nesse momento, que ela também já tentou matar a Maribel 4 vezes, não foi uma, foram 4 vezes. Então, pensa, aqui eu vou relatar para vocês uma dessas 4 vezes em que ela tentou matar a Maribel. Olha só. A família de Betty havia ficado preocupada. Isa foi instruída pela mãe a não deixar que Betty e Mary saíssem de vista. Alguns dias depois do incidente da janela, porque sim, ela tentou jogar a filha pela janela, Isa seguiu Betty enquanto esta levava Mary para uma agência de adoção. Uma mulher saiu da sala de entrevistas chorando e disse que não lhe dariam um bebê por causa de sua idade e porque ela estava imigrando para a Austrália. Eu trouxe esta para ser adotada, fique com ela, disse Betty, empurrando a garotinha para a estranha e indo embora em seguida. Mary foi buscada com alguns vestidos que a mulher já havia comprado para ela e permitira que ela levasse. É disso que me lembro, Mary disse. Uma casa bonita e um monte de roupas novas. E Isa, eu acho, vindo e me levando embora. Por que eles fizeram isso? Ela me perguntou com voz de criança, como aconteceria várias vezes ao longo dos dias seguintes. Por que não me deixaram com a senhora que queria uma filha? Então, nesse ponto, a gente vê o quanto a Mary sofreu, o quanto a Mary sofria por ser tratada como ela era tratada, enfim. E, gente, a Maribel sofreu um abuso extremamente forte, extremamente grande, extremamente absurdo, extremamente nojento. Não foi só, tipo, o cara chegou lá e pá, e tananã, e acabou. Não foi assim. A mãe dela era uma prostituta, né, pra quem não sabe, e ela tanto expunha o corpo dela e, né, fazia coisas com outros homens, como ela também expôs a filha dela a esses momentos. Então a Maribel, desde os 4 anos, era obrigada a ter esses tipos de relações com outros homens que a mãe dela levava para casa para ter também relações e ganhar por isso. Tanto que eu vou ler para vocês algumas partes, alguns trechos, que é para vocês entenderem um tanto de abuso que essa garota não passou. Aqui a Maribel falando. Pelo que lembro, o pênis desse homem era todo branco. Isso é o que lembro, branco mesmo. E quando ele você sabe, a coisa sai, eu simplesmente não conseguia entender o que saía, sabe? Ou o que era. Ela franziu o nariz como se estivesse sentindo um cheiro nojento. Tinha aquele cheiro terrível, nojento, era terrível. E aí eu estava na cama e aí eles vieram pra cima de mim. Outro trecho que ela fala. Minha mãe me segurava com uma mão puxando a minha cabeça para trás pelo cabelo e a outra segurando meus braços para trás do meu corpo, meu pescoço para trás, e eles colocavam um pênis na minha boca e quando sabe, eles ejaculavam, eu vomitava. Mais outro trecho em que a Maribel comenta sobre esse assunto. Tá falando aqui sobre a mãe dela. E ela disse que ninguém acreditaria em mim e de qualquer jeito eu devo ter pensado que era minha culpa.
Eu tinha feito algo de errado e estava sendo castigada. Eu me sentia tão nojenta e suja. Então pensa numa criança crescendo num ambiente desse. Obviamente ela ia crescer uma criança problemática. Obviamente ela ia ter problemas emocionais muito graves. E foi isso que aconteceu com a Maribel, né? E aqui, na conclusão do livro, né, a autora diz a seguinte coisa que eu também concordo muito com ela, que é: acredito ainda mais no fato de que crianças com menos de 12 anos de idade não têm necessariamente o mesmo discernimento que adultos com relação ao bem e o mal, as verdades e inverdades e certamente sobre a morte, mas elas sempre sabem que estão fazendo algo de errado. Então sim, quando a criança sabe que ela tá fazendo algo de errado, ela sabe que ela tá fazendo algo de errado, mas ela não tem o discernimento de saber que uma pessoa que morre, ela realmente não volta, ou que se ela pegar a caneta do coleguinha é um roubo. Então é isso, basicamente. E também ela comenta sobre o trauma de crianças abusadas, tanto fisicamente como psicologicamente e emocionalmente. Ela diz num trecho aqui que crianças abusadas é muito difícil de que elas consigam falar sobre o abuso e que esse abuso pode ser permanente durando toda a sua vida, né? Vou ler para vocês também. Qualquer um que tenha trabalhado com crianças abusadas sexualmente sabe quão difícil é para elas falarem sobre isso e como existem riscos reais em fazer suposições sobre abuso dentro de famílias e como crianças pequenas, frequentemente levadas a pensar pelo pai ou pela mãe que abusa que isso acontece com todas as crianças, essencialmente não compreendem o horror que acontece com elas. Ainda estamos no escuro quanto às maneiras de detectar e, assim, prevenir o abuso de crianças pequenas, assustadas e incapazes de expressar antes que elas sejam emocionalmente feridas, com consequências de modo permanente. E, gente, basicamente é isso que eu tenho para comentar com vocês. Esse vídeo já tá ficando enorme, eu tenho a sensação de que ele vai ter 50 minutos e ninguém vai ver, mas eu vou continuar falando porque realmente é um livro com muitas informações, é um livro extremamente importante para quem gosta de true crime, de crimes reais. Eu acho que esse daqui é uma ótima pedida para você entender o caso da Maribel. É um livro extremamente rico também, então recomendo demais essa leitura. Com certeza algum dia eu vou reler esse livro e eu acho que quando eu reler eu vou ter mais informações, eu vou conseguir absorver muito mais dessa história. E assim, não acho que a Maribel é uma assassina, eu acho que ela cometeu um crime, né? Ela matou uma criança, mas na época em que ela fez isso, eu não acho que ela sabia o que ela estava fazendo. Obviamente ela sabia que era uma coisa errada, mas ela não tinha como saber que aquela criança não ia voltar à vida. Então eu acredito muito nisso, não culpo muito ela pelo que ela fez, apesar de ela ser culpada pela morte de 2 crianças. Mas também, se a gente perceber toda a história dela, toda a infância horrível que ela teve, a adolescência horrível que ela teve nas prisões, e todo o contexto de vida dela, a gente consegue compreender um pouquinho sobre ela e sobre o que ela passou. Mas é isso, gente. Recomendo demais. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você me acompanhou até aqui, muito obrigada pela sua companhia. Já se inscreve no canal se você não é inscrito. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo por aqui. E também vou deixar aqui na descrição o link desse livro. Caso você compre com o meu link, você me ajuda com uma pequena comissão. Não paga nada mais por isso, mas apoia meu trabalho aqui na internet. Vou ficando por aqui. Um mega beijo pra vocês e tchau, até o próximo vídeo.